E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho, dou aula de interpretação bíblica há mais de 17 anos e estamos no estudo de Gênesis, a origem da palavra de Deus. Esta é a terceira aula da primeira temporada e eu espero que, se você está aqui querendo estudar de forma séria comigo, você já deu uma lida em todo o livro de Gênesis, nos 50 capítulos, e toda vez que você for assistir uma aula dessa, você leia os 2 primeiros capítulos, que é o que a gente está dando foco nessa primeira temporada. Você pode estudar aqui no YouTube, tranquilo, de forma descompromissada, mas eu quero te convidar para estudar comigo na nossa plataforma. O link está aqui embaixo, você se cadastra e lá você vai ter um certificado no final do curso. Lá eu respondo as perguntas que, se você tiver, porque aqui eu não consigo responder todas as perguntas. Lá é um lugar onde a gente tem mais de 16 mil estudantes estudando com a gente e lá a gente foca no ensino e vamos caminhar juntos. De qualquer jeito, é um privilégio ter você com a gente, e se você está sendo abençoado com esse curso, com essas aulas, não deixe de colocar aqui embaixo a sua impressão da aula, o que Deus está falando com você, e também de indicar esse curso para outros amigos. Quando você lê os 2 primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia Sagrada, você vai perceber que algumas frases, algumas palavras se repetem várias vezes. E essa é uma dica do autor bíblico que está apontando para alguma coisa que ele vai falar mais para frente no seu enredo, e Moisés, ali nos 5 primeiros livros, várias vezes vai fazer isso, coloca alguma coisa ali em Gênesis 1 ou 2 que vai se repetir no rolo de Gênesis ou em Êxodo, Levítico e várias outras vezes, ou até mesmo os autores bíblicos, através do Espírito Santo, vão ampliar esse significado, ou o autor está falando de alguma coisa que ele já falou no passado. Isso acontece muito no Novo Testamento, quando um autor coloca 2, 3 vezes uma mesma palavra ou uma mesma frase no mesmo contexto literário, ele está se referindo a alguma coisa que aconteceu no passado, ou no passado do texto dele, ou no passado do povo de Deus, porque é dessa forma que eles eram alfabetizados lá no Novo Testamento. Ou é algo que ele está apontando ali, importante no que ele está falando. No caso de Gênesis 1, geralmente são essas 3 coisas mesmos. Moisés está querendo falar de um enredo que ele vai abordar mais para frente, de algo que já está acontecendo no contexto dele, que é a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida, e também de algo que ele quer apontar de forma clara. Na aula passada a gente viu que quando ele falava "e Deus disse", isso aconteceu 10 vezes, Moisés estava querendo trazer algo importante ali, que ia se repetir em Êxodo com as 10 pragas e depois ia se repetir várias vezes nos profetas, até que João pegou aquela frase e falou que aquilo era uma referência ao Messias, ele era a palavra de Deus. Agora a gente vai ver a expressão "houve tarde e manhã". Toda vez que acabava um dia da criação, a gente vê essa expressão "houve tarde e manhã". Vamos lá para o software Logos, que é o software que eu uso de Bíblia, para dar uma olhada nessa expressão. Olha só, a gente está vendo que "houve tarde e manhã" aparece no versículo 3, vai se repetir no versículo 8, também vai acontecer aqui, mais uma vez no versículo 13, "houve tarde e manhã", no final do terceiro dia. Também vai se repetir no versículo 19, "houve tarde e manhã", no final do quarto dia. "Houve tarde e manhã" também se repete aqui no quinto dia, no versículo 23, e no versículo, lá no final, versículo 31, acontece mais uma vez no sexto dia. E essa expressão vai se repetir 6 vezes no primeiro capítulo. Então quer dizer que é uma expressão muito forte que o autor está chamando a atenção. Primeira pergunta que a gente faz é por que tarde e manhã e não manhã tarde? No mesmo versículo 3 ali, logo no começo, ele explica que o dia vai ser dividido em 2 partes. Uma ele chamou de dia e a outra ele chamou de noite. E várias vezes na Bíblia, a noite, as trevas, é representado como
a não atuação de Deus, e o dia é representado como Deus presente, as coisas que têm a luz de Deus. Tanto que Jesus, lá no Evangelho de João, vai se referir aos seus discípulos como alguém que anda durante o dia e não durante a noite. E lá ele não está querendo dizer que ele não sai de noite, ele está querendo dizer que ele é o Deus que está atuando igual em Gênesis 1. João 11, 9 diz o seguinte: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E essa é a primeira pausa que a gente vai fazer aqui, que o texto em si é muito mais que uma narrativa descritiva, que houve tarde e manhã, simples assim. O próprio Jesus vai trazer que aquilo tem um simbolismo, um significado maior, que o dia sempre é representado como Deus atuando, e ali ele sempre vai criar durante o dia, e quando chega a tarde, a noite, né, e vai passar essas 24 horas, Deus está descansando. Assim, os judeus contavam seus dias até o pôr do sol, assim começando um outro dia. Isso a gente vai ver de forma clara na crucificação de Jesus, quando eles falam que querem tirar o corpo antes de começar a Páscoa, que a Páscoa ia começar às 6 da tarde. Eram assim que os povos antigos contavam seus dias. A noite toda era parte do mesmo dia, e aí começava o dia de trabalho, que as pessoas acordavam com o nascer do sol, trabalhavam, e no pôr do sol acabava o dia. Aqui a gente já pode dar uma segunda pausa, que tem uma verdade muito importante nesse texto. Geralmente a gente coloca só para o 7º dia, que é o dia do descanso, ali que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o 7º dia que Deus descansa. Mas, na verdade, a narrativa está contando que Deus está descansando desde o primeiro dia. E por que isso é importante? Moisés está tirando um povo de 400 anos da escravidão, está ensinando com a história da criação que há tempo para tudo, tempo para descansar e tempo para trabalhar, e que Deus, ao criar, só trabalhou durante o dia. E a gente sempre pergunta, mas se Deus é Deus, ele poderia ter feito tudo em um segundo, mas ali a narrativa está mostrando que Deus, como um trabalhador, um operário, como foi o povo dele por muito tempo, decidiu trabalhar de forma com que ele fizesse tudo o que precisava ser feito durante o dia, e no final do dia ele ia descansar e não tinha nenhuma criação durante a noite. Se você fosse parte de um povo que foi escravo por séculos, você ia achar maravilhoso um Deus que descansa e que incentiva o seu povo a descansar, mostrando que Deus cuida de tudo e nem ele atropela as coisas. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E essa é uma lição para você meditar durante a semana sobre o descanso de Deus que já começa no primeiro dia. Mas eu quero falar um pouco sobre as 6 repetições de ouve tarde e manhã. Deus decide criar em 6 dias e no 7º ele descansa. E Moisés, ao escrever, ao narrar esses dias, ele está fazendo um paralelo grande com a tenda do encontro com Deus, o tabernáculo. Ele decide fazer esse paralelo para mostrar que Deus está criando o tabernáculo, que é o que o povo tem que fazer no final de Êxodo, criar um tabernáculo, construir um tabernáculo. Só que Moisés está mostrando que esse tabernáculo, essa tenda onde Deus vai morar, ele vai morar com os homens ali, vai habitar, e aí toda essa construção, a criação de Deus, é um lugar onde Deus vai morar com os homens e vai dividir o seu poder com seres humanos. A gente vai conversar mais sobre isso nessa temporada. Mas é interessante que os 3 primeiros dias têm a ver com a estrutura dessa tenda, do tabernáculo, dessa construção chamada criação. E os 3 outros dias é onde Deus coloca vida nessa tenda, aonde ele faz essa tenda ter vida em abundância, uma casa cheia de coisas vivas, cheia de vida.
Falando dos 3 primeiros dias, no primeiro dia, Deus separa luz de trevas, dando forma, começando a forma dessa sua casa, dessa sua tenda que ele vem morar. No segundo dia, ele separa águas de baixo com as águas de cima. E no terceiro dia, ele separa as águas da terra, né? Das terras secas. Assim, fazendo a forma, dando estrutura para que a vida seja possível. Já nos 3 próximos dias, ele vai trazer vida, fazendo um paralelo com os 3 primeiros. Então, no quarto dia, com paralelo com o primeiro, ele vai colocar os luzeiros lá em cima, o sol, a lua e as estrelas para tomar conta do dia e da noite, com paralelo com o primeiro dia que ele separou luz de trevas. No segundo dia, ele vai colocar os peixes e as aves, os peixes para habitar as águas de baixo e as aves para voar debaixo das águas de cima, né? Porque caía água lá de cima das nuvens, então ele coloca animais ali e no sexto dia, em paralelo com o terceiro dia, ele coloca os animais e o ser humano em cima da terra. E assim ele vai completar a sua tenda, os 6 dias, e ele descansando sempre à tarde e à noite, né? Só trabalhando durante o dia, ele constrói esse tabernáculo para fazer morada com o ser humano, dando estrutura nos 3 primeiros dias e vida nos 3 segundos dias. Esse paralelo de 1 e 2, um para trazer estrutura e outro para trazer vida, ele vai repetir, e a gente vai falar mais para frente, quando ele cria o ser humano no capítulo 2, ele dá estrutura formando do barro e ele dá vida soprando na narina ali, trazendo o ruá, o espírito de vida. Então sempre você vai ver esse paralelo de trazer estrutura e soprar vida ou dar vida. Olha só como essa ideia de dias já estava na cabeça dos judeus. Salmo 19:2 diz: um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Fala do quê? Das misericórdias, das obras de Deus, das suas mãos. E é exatamente isso que o texto de Gênesis 1 está trazendo. Deus está trabalhando à luz do dia e é aquele momento que ele está fazendo algo maravilhoso e perfeito, e em 6 dias ele constrói um lugar, não só para o ser humano viver, mas para ele viver e dividir a sua glória com os seres humanos. A sua glória a gente vai falar um pouco mais para frente quando ele cria a imagem e semelhança. Quando a gente chega no 7º dia, Deus vai falar o seguinte, Gênesis 2, versículo 3 e 4. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui existe um paralelo muito claro com o tabernáculo. No 7º dia, no sábado, é quando o povo tinha que parar de trabalhar e ir adorar a Deus, fazer as suas ofertas, o seu sacrifício, as suas orações. E esse paralelo Moisés está fazendo de forma clara para que todos nós entendamos que um dia da semana é o dia do Senhor, dedicar ao Senhor. Os judeus escolheram o sábado. Os cristãos, já depois, ali no começo do 1º século mesmo, depois da crucificação e ressurreição, já tinham escolhido o 1º dia da semana, domingo. Independente de qual dia você está escolhendo, é importante você saber que um dia da semana foi santificado para que a gente possa dedicar ao Senhor, descansar. E é lógico que Deus não descansa, né? Nesse sentido. A narrativa está trazendo um exemplo que nós devemos seguir, que é descansar assim como Deus está descansando. Só que eu queria trazer aqui para esse texto, que é importante para essa aula, que no 7º dia não há expressão houve tarde e manhã e acabou o 7º dia, e também a ausência desse tipo de expressão tem que trazer um alerta. Lembra que eu falei dos padrões de repetição? Se eu falar para você 2, 4, 6, 8, provavelmente você pensou em 10,
como algo lógico, mas o mais lógico seria você falar, quando eu falei 8, você falar 9, né? Porque a gente aprendeu que depois de 8 vem 9. Mas por que você pensou em 10? Porque eu criei rápido um padrão de repetição que você viu que eu estava em números pares de 2 em 2 e você falou 10. É isso que Moisés está querendo fazer aqui logo no primeiro capítulo. Ele está falando que todo dia acaba com a noite, tarde e manhã. E aí houve o primeiro dia, houve o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando ele tira isso do sétimo dia, ele está trazendo algo que vai tocar um sinal, um sino na nossa cabeça, o leitor, que está dizendo, opa, esse dia não acabou. O sétimo dia não acaba. O sétimo dia é a presença de Deus eterna com o seu povo e esse dia que não mais terá fim. Então, tudo que nós estamos vivendo na narrativa aqui dos 7 dias, a gente ainda está no 6º dia. E é isso que ele vai fazer no capítulo 2 de Gênesis, 2:4, porque o capítulo 2, do versículo 1, 2 e 3, ele é parte do primeiro capítulo. Vamos lembrar que os capítulos foram colocados muito tempo depois deles terem sido escritos por pessoas que nem eram judeus. Então, aqui a gente vai ver no capítulo 2 explicando o que aconteceu para a gente não estar vivendo o descanso eterno. E é por isso que ao longo da Bíblia hebraica sempre vai se referir como o descanso eterno, a vida após a morte, esse 7º dia, porque a morte entrou no 6º dia e a gente só tem a esperança de viver a vida eterna, o 7º dia, se houver ressurreição. Então, várias vezes eles vão se referir à terra prometida como o descanso ali no Senhor, ou o descanso que viria apenas quando o Messias, o ungido, chegasse e começasse a reinar, e aquela paz, aquele shalom iria reinar para sempre. E o mais legal é que esse 7º dia foi visto pelos autores do Novo Testamento como Jesus. Lembra que eu falei que a gente estudando Gênesis, a origem da palavra de Deus não é a origem apenas da criação, é a origem de toda a revelação. E é isso que os autores bíblicos do Novo Testamento enxergavam em Jesus. Por isso que Jesus falou que a gente precisava largar os nossos fardos, e o fardo dele é leve e suave para descansar nele. Mateus 11:28, Jesus diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está se referindo a ele mesmo como o descanso eterno. Jesus também fala assim: o sábado foi feito para o homem, ou o homem foi feito para o sábado? E esse o homem, como ele gostava de se auto-referir como filho do homem, ele está dizendo que o sábado foi feito para ele, Jesus, porque ele é o descanso. Quando chegar o descanso eterno, todos nós não vamos esperar um dia da semana, estaremos na presença de Jesus todos os dias. E também João, em Apocalipse 21, versículo 23, diz o seguinte: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Como o apóstolo João vai descrever a vida eterna, ele vai falar que lá não tem sol e nem noite, porque Deus é a luz do mundo e ele vai brilhar. Vamos lembrar que o povo egípcio ali adorava o Deus Sol, era um dos deuses que eles adoravam, e Moisés coloca de forma apologética. Lembra que eu falei que também o texto é uma defesa da fé judaica? Ele coloca o sol sendo criado no 4º dia, como se fosse um ser vivo ali, um guardião do dia, e a lua e as estrelas como guardiãs da noite. E é interessante que essa é uma crítica aos deuses dos povos vizinhos, dizendo que o Deus Yahvé era tão maior e tão grande que ele criou o sol no 4º dia. Não precisa do brilho do sol para haver dia
e noite, porque Deus é o dia e ali é representando em Jesus, que é a luz do mundo. Por isso que o evangelista João, também no evangelho, vai falar várias vezes e contar quando Jesus fala que ele é a luz desse mundo. Então, queridos, só aqui nessa aula tem um material para você refletir muito como o começo aqui, a expressão ouvir tarde de manhã, pode se reverberar e vai se reverberar por toda a Bíblia hebraica e no Novo Testamento apontando para Jesus, porque a Bíblia toda se unifica na revelação plena de Jesus Cristo. Não deixe de estudar bastante, coloque suas dúvidas nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Tchau!